E aí, pessoal, a pergunta é: o que faltou para o Grêmio no enfrentamento contra o Santos? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Conversamos bastante na live, mas é preciso fazer aqui alguns pontos, criar alguns pontos das dificuldades do Grêmio no enfrentamento contra o Santos. O empate 1-1, que deixa o Grêmio muito vivo, mas que a gente precisa avaliar e entender. Primeiro ponto, a escalação. O Grêmio acabou enfrentando, sem a figura de Jean-Pierre, que sequer no banco de reservas ficou, muita dificuldade para articular no meio-campo. O Santos, do técnico Cuca, veio a Porto Alegre sabendo o adversário que iria enfrentar. Cuidou da marcação dos volantes, não deu espaço para o PP, não deixou o Diogo Barbosa passar e fez um enfrentamento muito correto contra o Grêmio. Sabia que Grêmio iria enfrentar. E em cima dessa condição, o que nós vimos do lado do Grêmio? Um Grêmio soberbo. Um Grêmio que achou que resolveria os problemas do jogo da maneira mais simples em cima da qualidade dos seus jogadores. E não foi o que nós vimos. O Santos foi melhor no primeiro tempo, fez um jogo muito tático, conseguiu os contra-ataques, chegou à vitória no primeiro tempo com uma falha grosseira do goleiro, que já salvou muitos jogos, mas que hoje acabou falhando e também comprometendo com relação ao jogo. O técnico Renato, mais uma vez, trocou apenas peças, né? Tirou o Luiz Fernando, botou o Ferreira pelo lado, tirou o Michael, botou o Darlan, tirou o Kahneman, que deve ter saído machucado, e botou o David Braz, e a partir daí tentou fazer algum tipo de enfrentamento usando tecnicamente seus jogadores. E conseguiu, em cima da garra, em cima do esforço e em cima da qualidade técnica individual, pressionar o Santos naquele final de jogo, sobretudo a partir da expulsão do Pituca, que com um a menos o Santos se jogou para dentro da sua área e o Grêmio conseguiu pressionar, chegando ao gol de empate com um pênalti lá no fim do jogo em cima da individualidade do Ferreira, que o Renato tinha colocado. O que a gente tem que tirar desse jogo? A gente tem que tirar, primeiro ponto, e aí acho que entra uma esperança para os gremistas. O Grêmio não morreu nesse jogo. Poderia ter morrido? Poderia. O Santos teve no segundo tempo muitas chances em contra-ataques de resolver a questão já no jogo da Arena, mas não resolveu. E o Grêmio renasceu na partida em cima do esforço e da garra dos seus jogadores. O Grêmio conseguiu, através desse esforço, desenvolver um time que pudesse pressionar, lutar e que vai para Vila Belmiro, se faz um gol, muda completamente o quadro do jogo. É verdade que precisa fazer gol na Vila Belmiro? É verdade. Mas o Grêmio faz gol em todos os jogos. E o Grêmio vai fazer o gol na Vila Belmiro e vai obrigar o Santos a ter que sair e jogar. Eu vejo o Grêmio com chance, muita chance. Por quê? Porque o Grêmio é melhor. E porque o Grêmio não vai ter a soberba que teve aqui de achar que resolveria o jogo a qualquer momento. O Santos veio aqui muito concentrado, o Grêmio veio aqui, vamos lá, vamos fazer o jogo e vamos resolver. Não é assim que funciona o futebol. E o Grêmio lá, talvez tenha Jean-Pierre, que para mim é a grande questão com relação à evolução do Grêmio. O Grêmio evolui essa temporada a partir da entrada de Jean-Pierre. Jean-Pierre fora do jogo diminui o tamanho do time do Grêmio. E ficou evidente no confronto contra o Santos que o Grêmio não teve articulação. Pinares é um bom jogador, a gente gosta do futebol dele, mas ele muda um pouco a característica do time, dando muito mais uma linha de meio atacante do que de meio armador. E o Grêmio não conseguiu ter na figura do Pinares o que dava Jean-Pierre para o time do Grêmio. Ele pode se adaptar ali? Claro que pode. Mas o que a gente teve hoje foi dificuldade para articular. Também pela qualidade do adversário. O Santos conseguiu fazer e controlar as situações de maneira importante. Falta para o Grêmio? Falta. Mas tenho certeza que na Vila Belmiro nós já teremos um Grêmio muito mais preocupado também em olhar para o adversário. Nós teremos um Grêmio lá muito atento às virtudes do adversário, algo que não teve aqui. Aqui o Grêmio teve protagonismo, mas protagonismo muito em cima da sua qualidade, imaginando que pudesse resolver sem necessariamente fazer a leitura do que o adversário pudesse proporcionar. E o adversário, por outro lado, fez exatamente o contrário. São situações de jogo? São. Que vão apresentar? Vão. Quem chega mais forte na Vila se o jogo está 0-0? O Grêmio chega mais forte porque o Grêmio tem o que agregar. A melhor notícia da noite para o Grêmio foi a expulsão do Pituca. Exatamente. Quando o Pituca é expulso, faltando poucos minutos, ali 2, 3 minutos para acabar o tempo regulamentar,
O Santos não perdeu um jogador para o final desse jogo. O Santos perde talvez o seu principal jogador de meio campo para o jogo inteiro na volta. E o Grêmio deve agregar o seu melhor jogador, que é o GPR, para o jogo inteiro na volta. E essa, para mim, é a questão fundamental pro jogo do Grêmio neste momento. A gente pode fazer uma avaliação muito prática dos problemas do Grêmio, mas a gente tem que também olhar e entender que a esperança está exatamente no que o Grêmio pode produzir jogando na Vila Belmiro. E a produção do Grêmio na Vila Belmiro é uma produção que ela naturalmente vai ser melhor do que o que foi hoje, vai ser melhor, mas ela também pode ser uma produção de um time mais humilde dentro do campo, que faça um entendimento das virtudes do adversário. E a partir daí a gente vai conseguir saber. Durante essa semana nós vamos tentar entender, sobretudo, por que Jean-Pierre não jogou, que é a grande dúvida do torcedor. Nós vamos insistir que jogue Ferreira e que não jogue Luiz Fernando, porque Ferreira deu uma contribuição individual melhor que deu o Luiz Fernando. Nós podemos discutir se Darlan deve jogar no lugar do Maicon, acho que também é uma discussão que o Grêmio precisa fazer. Mas, sobretudo, nós vamos entender um Grêmio que vai ler as virtudes do adversário e, a partir daí, poder produzir melhor. O Grêmio sai vivo. Não esqueçam disso, torcedor. Não esqueçam disso. O Grêmio sai vivo. Nós deixamos de morrer hoje. Ou melhor, o Santos deixou de nos matar hoje. Se tivesse sido 3, nos contra-ataques que o Santos teve, nós não estaríamos mais imaginando a possibilidade de reversão. Mas 1-1, nós podemos. Muitas pessoas fazem a relação do jogo Palmeiras e Grêmio no ano passado, quando o Grêmio perdeu na Arena, num jogo muito parecido com esse, onde o Palmeiras veio aqui e surpreendeu. Só que o Santos é melhor que o Palmeiras. Ou melhor, o Palmeiras é melhor que o Santos. Então, em cima dessa condição, nós temos que entender que o Grêmio pode sim chegar lá na Vila e fazer o enfrentamento e vencer o Santos, assim como venceu o Palmeiras, em cima naturalmente da qualidade do Everton naquela oportunidade. Agora, nós temos PP, que hoje não fez um grande jogo, mas que é sim um jogador que pode ser decisivo, sobretudo se o Grêmio tiver um pouco mais de campo para jogar. O Santos não deu espaço para as qualidades do Grêmio. A gente precisa valorizar o adversário. O Grêmio não conseguiu resolver os seus problemas e não conseguiu acossar o Santos. Foram 2 chances do Grêmio e 2 chances esporádicas. A gente precisa produzir mais e eu tenho certeza, nós vamos produzir mais, porque nós podemos produzir mais. E em cima disso, eu vou dizer para vocês hoje que eu acredito muito na classificação do Grêmio na próxima semana lá na Vila Belmiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.